Olá, crianças! Sejam mais uma vez bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Evangelística da Igreja Batista Reformada da Palavra. Hoje nós vamos para esta última aula desta série, esta aula de revisão. Para dar início a esta aula, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gálatas, no capítulo 5, vamos ler o versículo 16 até o versículo 26. Gálatas, capítulo 5, versículo 16 até o versículo 26, que diz assim: Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Só até aqui. Esta aula de revisão dos estudos que nós tivemos anteriores dos personagens de Daniel até Neemias, vamos nos lembrar um pouco daquilo que nós aprendemos nestas aulas. Este estudo sobre a personalidade ou os personagens de Daniel a Neemias, um estudo que nós tivemos sobre o caráter humano, o caráter de seres humanos. Em nossa sociedade moderna, nos nossos dias, o caráter humano é algo muito desprezado por muitos, é algo deixado totalmente de lado pela grande maioria. O que dá mais importância aos nossos dias, crianças, são se você é uma pessoa rica, se você tem bens materiais, se você é uma pessoa muito inteligente, se você é uma pessoa bonita, se você tem uma beleza exterior e muitas vezes popularidade, reconhecimento dos outros. As pessoas nos nossos dias, em nossa sociedade, elas elogiam, elas aplaudem somente estas coisas, esses talentos, e esquecem do caráter humano, o que há dentro de nós interiormente. Não se preocupa muito nos nossos dias se uma pessoa ela é gentil, se ela é honesta, se ela tem alguma utilidade para Deus, para o seu Criador. Isso é deixado de lado e desprezado nos nossos dias. Infelizmente, nós vivemos em um mundo, ainda que muito avançado por tecnologia, onde as pessoas, elas, pelos seus péssimos caráteres, vivem vidas infelizes, tristes, depressivas. Mesmo com o avanço da tecnologia, o homem conseguindo chegar possivelmente à Lua, o homem conseguindo chegar no avanço científico e muitos conhecimentos pela tecnologia, muitas pessoas
ou a grande parte, a grande maioria, são pessoas tristes, pessoas que não têm a alegria verdadeira, ou usam aqueles termos, aquelas palavras muito conhecidas, que a alegria são momentos, não tem a esperança além do túmulo deste mundo. Pessoas muitas vezes ricas, políticos poderosos, artistas, famosos, pessoas muito conhecidas, com alto glamour na sociedade, vivem a grande maioria, como nós podemos ver em nossos jornais, ou dar uma breve pesquisada, vamos ver que a grande maioria destas pessoas são pessoas infelizes, pessoas que muitas vezes têm um final trágico, tragédias em suas vidas, pessoas que não têm a verdadeira alegria, sendo elas poderosas, conhecidas, ricas, não têm a alegria, não têm a felicidade, não têm o preenchimento que todo homem procura. São pessoas altamente vazias, ricas, abastardas, cheias de coisas desta vida, mas interiormente muitas delas pessoas vazias. Nós vemos infelizmente muitas tragédias nesses meios de pessoas assim. E são as pessoas que são aplaudidas, são as pessoas que são vistas como reis, como pessoas a serem seguidas como exemplos, infelizmente, na sociedade. Nos nossos dias também, mesmo com o grande avanço de nossa tecnologia dos nossos dias, não pode tirar as ruínas que tem em muitas famílias de pessoas normais também, famílias destruídas, separações, brigas, contendas, invejas, separação. Não há uma união, um amor ao próximo. Pessoas que construíram, infelizmente, as suas vidas longe da palavra de Deus, longe daquilo que o seu Criador deixou como a direção e regra de fé e de prática, e de vida, de como vivemos nos nossos dias. A Bíblia, pelo contrário de nossa sociedade, ela dá grande atenção ao caráter humano, como nós aprendemos em todas estas aulas nesses últimos dias. Aprendemos sobre o verdadeiro sucesso de uma pessoa de caráter, com um caráter verdadeiro, mas também nós aprendemos pessoas cujo o sucesso foi arruinado, pessoas que tiveram muitos sucessos e foram arruinados. Nós vemos estas imagens, né? Nós nos lembramos dos amigos de Daniel, lembramos também de Daniel aqui, Neemias, o rei Nabucodonosor, Beltesazar, os príncipes, né, de Dário, lembram dessa aula? E também Sambalat, né, e seu amigo Tobias, e aqueles outros que atrapalharam muito a construção e a obra do Senhor, ou tentaram, melhor dizendo, atrapalhar, né? Nós vemos aqui estas palavras, né, coragem, lealdade, orgulho, preocupação, determinação, bondade. Nós vemos também esses mau caráteres aqui, desprezo, orgulho, inveja e astúcia. E para quem? Vocês que prestaram atenção nas aulas passadas, para quem nós podemos dar a cada um desses... Para quem que nós podemos dar esses títulos aqui, né? Nós lembramos, né, da coragem dos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, na fornalha, né? Também nós lembramos da lealdade de Daniel para com o Senhor e a preocupação de Neemias com o seu povo, sua determinação e bondade. E esses maus títulos aqui, nós nos lembramos do orgulho de Nabucodonosor, um grande rei, mas um homem totalmente orgulhoso. Nós nos lembramos também do desprezo de Beltesazar com as coisas de Deus, a inveja dos príncipes de Dário, né? A inveja que eles tiveram contra Daniel, o lançando, fazendo de tudo para que ele caísse na cova dos leões, e as astúcias de Sambalat e Tobias, né? Para atrapalhar a construção dos muros de Jerusalém, de atrapalhar a obra do Senhor. Então nós nos lembramos destas aulas passadas que nós tivemos, e aqui nós temos
uma imagem de um rosto, de uma cabeça, né? E sobre o caráter humano. Aqui nós vemos beleza, inteligência, habilidades físicas, personalidade, talentos. E aqui no meio nós vemos essa palavra faltando algo, né? Aqui no rosto nós vemos a palavra beleza. Nós podemos lembrar que o que a beleza leva, né? A beleza muitas vezes leva a ter muitas amizades, né? Admiração, receber popularidade, né? Nós vemos muitas pessoas assim que se chegam perto de outras pessoas por causa de sua beleza, gostam de estar junto, porque gosta de venerar, gosta de idolatrar, ter um amigo com uma grande beleza, uma pessoa bonita, né? Nós vemos também aqui em cima, mais na testa, né, sobre a inteligência, que leva muitas vezes ao sucesso na escola, né? Uma pessoa muito inteligente e sucessivamente bons empregos, recebendo vantagem sobre os outros com sua inteligência. Mas em cima nós vemos habilidades físicas, que leva ao sucesso nos esportes, né? Habilidade física, uma pessoa, um esportista, resistência física, uma boa saúde, vida longa, né? Por isso. Mas atrás nós vemos a palavra personalidade. Personalidade levando a habilidade de administrar, de um caráter atraente, né? Controle sobre os outros, também popularidade por sua boa personalidade, né? Nessas habilidades. E mais embaixo nós vemos a palavra talento, né? Muitas pessoas têm talentos, facilidade na área da música, idiomas, uma pessoa de bastante humor. E aqui no meio nós vemos falta. Por que falta? Alguém poderia possuir ou ter todos estes dons aqui, ou alguns deles, mas poderia ter uma vida desastrosa, poderia ter um fim mau, ou uma vida em ruínas, mesmo com alguns ou todos desses talentos, desses dons, sem ter o que falta. O que falta para manter esses talentos sob controle, para ter esses talentos no seu lugar certo? Nos falta o caráter necessário para controlar e dominar. Caráter necessário para controlar e dominar. Existem valores como lealdade, fidelidade, preocupação com os outros, determinação, coragem e bondade. Isso são características invisíveis. Podem ser obtidas de qual forma essas características invisíveis? A única forma de uma pessoa obter essas características invisíveis, bondade, amor ao próximo, preocupação com o outro, não pensar em si mesmo somente, auxílio ao próximo, ajuda com seus talentos, com seus dons. A única forma de ter todos ou essas características reunidas é um coração transformado, é a conversão, é a transformação do coração. Aqueles que são de um lar cristão, talvez algumas crianças assistindo, e conhecem sobre o fruto do Espírito, sobre o que nós lemos aqui em Gálatas há alguns minutos, será que você, mesmo sendo uma criança que está em um lar cristão, que a palavra de Deus é aberta no seu lar, onde seus pais ensinam os caminhos do Senhor, cantam hinos juntos, será que você tem esses frutos do Espírito, essas características que não são externas como estas aqui, mas aquela característica ou aquele caráter necessário que é interno para controlar e dominar todos esses dons, para que não venha a ser desastroso como muitos destes homens, desses reis que nós ouvimos nas aulas passadas? Será que você tem um amor pronto a ajudar
dentro de você ajudar ao próximo? Ou você é uma pessoa egoísta que só pensa na sua felicidade, na sua alegria, nos seus prazeres, na sua vontade? Será que você tem uma alegria de um coração grato por tudo que Deus já fez por você, por tudo que Deus faz, grato pela vida já que você tem? Ou você é uma pessoa ingrata diante de Deus? Será que você já tem, você mesmo sendo uma criança, talvez de um lar cristão, você tem a paz em meio às dificuldades? Você tem paz em meio às tempestades da vida? Será que você também tem bondade mesmo em momentos difíceis? Você sabe ser bondoso mesmo enquanto há dificuldade para você? A única forma de termos estas características invisíveis para controlarmos esses dons exteriores e visíveis é um novo nascimento, é um coração novo, como de Daniel e Neemias que nós aprendemos. Nós nos lembramos dos aspectos interessantes e úteis que aprendemos nas aulas passadas. Aspectos interessantes, tanto daqueles que foram maus, como daqueles que andaram com o Senhor, servindo ao Senhor. Nós nos lembramos da primeira aula sobre a lealdade e a coragem de Daniel. Mesmo separado de sua família, mesmo ele longe, ele não deixou de ser atraído pelas iguarias do rei. Ele recusou agradar as iguarias ou os alimentos daqueles falsos, que era entregue àqueles falsos deuses onde ele estava ali, em Babilônia. Ele recusou agradar aos deuses deles e agradar ao Senhor. E ele foi recompensado pelo Senhor por esta firmeza, por esta coragem. Ele se tornou um governador por esse seu grande talento que ele tinha, com esses dons que ele tinha e essas características invisíveis que estava dentro para servir o Senhor. E nós nos lembramos do orgulhoso rei Nabucodonosor, um grande rei, um rei de um grande império. Ele estava no império onde a beleza daquele império é uma das maravilhas daquele mundo antigo ali, o Império Babilônico. E ele, um rei muito orgulhoso, e ele foi humilhado pelo Senhor, mesmo depois dos avisos de Daniel, mesmo Daniel interpretando sonhos, avisando a ele o que iria acontecer, ele não se arrependeu, ele deixou que o orgulho tomasse ele pelo seu grande império, seu reinado, e teve um final infeliz e triste. E pela graça do Senhor, depois ele foi renovado e voltou arrependido, né? E também nós nos lembramos dos amigos de Daniel, que permaneceram calmos e fiéis ao Senhor, mesmo sendo lançados na cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles permaneceram calmos, firmes no Senhor, mesmo nas grandes dificuldades das tempestades que venham a cometeu a vida deles. Eles se manteram calmos e fiéis ao Senhor. Como podemos ser assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego, calmos? Somente um coração transformado por Cristo, somente a conversão, somente a mudança de um coração novo em nós pecadores. E nós nos lembramos também de Beltesazar, que estava fazendo uma festa e usando os utensílios, objetos do templo do Senhor, zombando das coisas do Senhor, e atraiu para si mesmo o juízo de Deus. Nos lembramos da aula de Beltesazar, um homem que desprezou as coisas do Senhor, zombou das coisas do Senhor, virou as costas para o Senhor. E também nós nos lembramos dos inimigos de Daniel, os príncipes de Dário, aqueles que fizeram um plano para lançar Daniel na cova dos leões, por inveja, por ter inveja de Daniel, dos dons e talentos que Deus tinha dado a Daniel, e pelo caráter brilhante de Daniel a dominar esses talentos, esses dons que Deus deu a ele. Então, eles tiveram inveja de Daniel. Qual que é a forma qual que é o caminho ou o jeito de a inveja ser arrancada e tirada de nós? Somente a transformação
dos nossos corações a conversão em Cristo Jesus. E nós nos lembramos por último de Neemias, um homem humilde, que Deus respondeu a sua oração e depois, através do rei Artaxerxes, ele foi para o seu povo, né, e voltou para trabalhar, para restaurar os muros de Jerusalém. A preocupação, a determinação e bondade de Neemias, uma das características de um filho de Deus. Preocupação com os outros, determinação daquilo que ele iria fazer para o Senhor e a sua bondade. E por fim agora os inimigos de Jerusalém, Sanbalat e Tobias, que fizeram muitos planos e armações para impedir a reconstrução dos muros de Jerusalém. Um símbolo que nós aprendemos, né, de Satanás nos impedindo de fazermos ou de seguirmos ao Senhor, ao nosso Criador, de buscarmos a Deus para a nossa salvação. Tobias e Sanbalat atrapalharam ali a obra do Senhor, né, tentando atrapalhar a reconstrução dos muros de Jerusalém, como um símbolo de Satanás que quer nos impedir de seguirmos a Deus, de ouvirmos a palavra de Deus, que a todo momento está trabalhando para nos tirar da presença de nosso Criador, de ouvirmos e entendermos o caminho da salvação em Cristo Jesus. E em todas essas aulas, e principalmente com a vida de Neemias e Daniel e dos amigos de Daniel, o Senhor Jesus aqui é descrito pelo caráter desses homens. Cristo é demonstrado na vida deles. Os crentes são aqueles que querem ser totalmente como o Senhor Jesus. Eles querem serem semelhantes ao seu Mestre, querem serem semelhantes àquele que os salvou. Será que você é um crente? Como que você pode saber se você é um crente no Senhor Jesus Cristo? Você tem essas características desses homens, Daniel, os amigos de Daniel, Neemias? Será que você achou já este desejo no seu coração de ser igual a Cristo Jesus? De seguir as pisaduras do Mestre, do Senhor, nosso Deus? Você já sentiu esse grande desejo? Se não, busque ao Senhor, rogue a Ele, lembrando das características dos filhos de Deus que nós aprendemos nessas aulas passadas, e peça a Ele para que Ele transforme o seu coração, para que Ele mude, renove, transforme, para que você seja semelhante aos filhos de Deus e com as características recebidas interiormente pelo Espírito de Deus, os seus dons e talentos vão ser usados para a glória de Deus e você não terá uma vida cheia de tragédias por causa que os seus dons e talentos o levaram aos caminhos errados, como Nabucodonosor, Beltesazar, os príncipes de Dário, Sanbalat e Tobias. Busque ao Senhor. Vamos cantar agora um hino ao nosso Deus eterno.